nossa aula de História, cujo tema é Pré-História, o período paleolítico dos primeiros seres humanos. A gente vai conhecer um pouco da pré-história, porque nela acontecem dois períodos, o paleolítico e o neolítico, mas a gente vai estudar hoje só o período paleolítico. Na última aula, a gente estudou sobre a arqueologia, que são as formas de se estudar e investigar o passado para a gente poder compreender as civilizações que viveram antes da nossa. E através dos estudos da arqueologia é que a gente vai compreender qual é a importância dela para o período paleolítico. Nesta aula, você irá conhecer o período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, porque esse período paleolítico ele também pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Esse período é o período em que viveram os primeiros seres humanos aqui na Terra. Esse período é famoso por ter sido o mais extenso da história. De todos os períodos das divisões da história que a gente já estudou, a pré-história e o período paleolítico foi o maior período, que se passou por bastante tempo. Ele abrange o aparecimento do homem, do primeiro homem, até 10.000 anos antes de Cristo, antes do surgimento de Cristo. Então é um período muito extenso, muito longo. Homens e mulheres que habitavam a terra viviam em bando. Nessa época, os homens e mulheres, eles precisavam se adaptar ao local onde viviam. Então, eles começaram a se organizar em grupos, que eram chamados de bando, e eles desenvolveram recursos para poder sobreviver. Nessa imagem aqui, a gente está vendo um homem utilizando recursos da natureza para poder conseguir fazer essas ferramentas. E aí a gente vai ver também que os primeiros homens, eles viviam em cavernas, então eles também eram chamados de homem das cavernas. Por quê? Porque eles usavam as cavernas para se abrigar. Então, eles compartilhavam os mesmos espaços e as mesmas tarefas. Também a caça e se protegiam, ou seja, eles se organizavam em grupos, dividiam as tarefas, os espaços e como eles iam se utilizar para se proteger, que ferramentas eles podiam fabricar a partir dos recursos da natureza para poder se proteger, e utilizavam as cavernas para poder se abrigar das baixas temperaturas e também dos próprios animais selvagens. Os hominídeos. Os hominídeos são os primeiros homens do período pré-histórico. Eles viviam no período paleolítico e eles eram nômades. O que eram nômades? Eram pessoas que não tinham a residência fixa em um lugar. Eles viviam em um lugar, extraíam os recursos da natureza que eles precisavam para sobreviver e dali em diante eles buscavam outro lugar. Então eles não tinham uma moradia fixa, por isso que eles recebiam o nome de nômades. Os hominídeos se desenvolveram e, através da linguagem, eles começaram a se desenvolver formas de comunicação. O primeiro tipo de linguagem deles eram as pinturas rupestres, porque como eles ainda não tinham a linguagem escrita, nem tinham a comunicação oral, então eles se comunicavam a partir dessas pinturas rupestres nas rochas, nas cavernas. Então eles utilizavam desenhos e rabiscos, pinturas nas paredes, tanto na superfície das cavernas quanto nas rochas. Então esses rabiscos, essas pinturas, era a forma que eles encontraram para se comunicar entre si. E a partir daí, dessa forma de comunicação que eles usavam argila, usavam o próprio sangue dos animais para poder fazer esses desenhos, pinturas nas cavernas, eles também começaram a observar os elementos que tinham ao redor deles. E daí, dessa observação, surgiu o fogo, que eles começaram a observar os raios e também observaram que se eles pegassem duas pedras e fizessem um atrito entre as pedras, iria surgir o fogo. E foi aí
que houve essa descoberta muito importante para eles naquela época, pois o fogo, né, mantinha os homens aquecidos do frio e os alimentos podiam ser preparados, além de afastar os predadores. Então eles viram que com o fogo eles poderiam fazer com que os alimentos durassem mais e que o sabor do alimento ficaria melhor da carne, porque eles poderiam prepará-los no fogo. Além deles usarem o fogo para poder se aquecer nas baixas temperaturas, e além do fogo também espantar os animais que viessem ao ataque deles. Então, a descoberta do fogo foi uma grande descoberta no período paleolítico pelos homens chamados homens das cavernas, ou hominídeos. Além da descoberta do fogo e do desenho para a pintura rupestre, depois que eles conseguiram se comunicar através das pinturas rupestres, eles também começaram a desenvolver a comunicação oral através de sons, ruídos que eles começaram as primeiras formas de comunicação oral. Eles também descobriram as ferramentas, que através dos recursos da natureza, eles poderiam elaborar ferramentas para ajudar eles no processo de caça, ou até mesmo para ajudar eles a se defender dos animais. Como é que eles faziam isso? Eles utilizavam rochas, dentes e ossos de animais. E aí eles viam que esses ossos, dentes, e rochas poderiam servir de instrumentos para auxiliar na caça, pesca e proteção do bando, do grupo deles. Então, eles desenvolveram alguns tipos de ferramentas que a gente conhece hoje, que é o machado, martelos, lança, entre outras ferramentas. Mas essas ferramentas não eram tão bem elaboradas quanto são hoje, porque naquela época eles não tinham tantos recursos, então eles aproveitavam todos os recursos da natureza e utilizavam para criar essas ferramentas. Vamos ver aqui a imagem delas. Nós temos aqui uma ferramenta que eles utilizavam para caçar, utilizavam para o fogo, para poder espantar os animais, ou para se aquecer, utilizavam também para cortar os seus alimentos nas árvores. Então, todas essas ferramentas que eles retiravam da natureza, eles utilizavam para si, para se beneficiar, para poder se proteger e para poder também buscar alimentos para si. Então, esses homens primitivos, eles eram nômades, como já falei para vocês, e aí a gente vai ver na próxima aula sobre o período neolítico que eles deixaram de ser nômades depois que eles descobriram mais outros recursos da natureza. Mas por enquanto, o que vale a gente ressaltar é que desde o período paleolítico o homem vem buscando inovações de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Então ele vai descobrindo recursos, instrumentos que ele pode criar para que a partir dele ele possa suprir todas as suas necessidades. A gente viu aqui que os hominídeos, eles conseguiram descobrir o fogo que a gente utiliza hoje, que é muito importante, as ferramentas que a gente utiliza hoje, só que naquela época eram mais brutas, mas hoje são mais sofisticadas, mas a gente viu que eles têm uma contribuição para a nossa história hoje. A gente viu que a partir deles a gente viu como surgiram as primeiras formas de comunicação, de linguagem. Então, tudo que eles descobriram naquela época é importante para o que a gente tem hoje, porque a partir desses estudos a gente consegue compreender como surgiram as coisas, como era o passado. E aí que a gente entra na questão da arqueologia, que a arqueologia fez estudos sobre essas pessoas, como eles eram, como era o costume deles, como era o modo de se vestir, que eles usavam a pele dos animais para se vestir, como que eles se alimentavam, o que eles descobriram, como é que eles se comunicavam. Então, tudo isso faz parte do estudo da história e do estudo da arqueologia. Então, esses homens foram muito importantes nesse primeiro momento, por isso que durou tanto tempo, porque foi a partir deles que foram se descobrindo o que a gente já tem hoje. Então, quando a gente for estudar todos os períodos da divisão da história, a gente vai compreender como as coisas
foram se modificando, se transformando com o passar do tempo e com a ação do homem, né? Quanto mais o tempo passa, mais o homem vai evoluindo, vai se modernizando de acordo com as suas necessidades. Vou deixar para vocês a atividade na apostila 9, na apostila antiga, tanto no livro complementar novo quanto no livro complementar antigo. Aí tem as páginas 369 a 373 e 261 a 265. Na antiga nós temos a página 325 a 329 e no complementar antigo, página 227 a 231. Na aula passada, eu passei o exercício para vocês, que foi para vocês fazerem uma pesquisa sobre arqueologia. Acredito que todos fizeram essa pesquisa e gostaria de que, quando a gente retornasse às aulas presenciais, cada um falasse um pouquinho do que descobriu. Agora a gente só vai comentar que acredito que tenha sido importante vocês fazerem essa pesquisa para conhecer um pouquinho mais sobre arqueologia ou sobre os sítios arqueológicos do lugar onde você vive ou de outro estado e quais foram as contribuições deixadas a partir dessas pinturas e a partir do estudo da arqueologia. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!